Pessoal, quero ver se nessa aula de hoje eu quero tentar, dentro do possível, nessa única aula, passar o máximo de informações a respeito de ótica do volume 6 Física D. Primeiro eu vou dar minha aulinha aqui e depois na apostila eu vou dar uma conferida. O que eu citei, o que faltou citar, para que a gente possa já, de tarefa, enviar 3 paginazinhas, uma de cada uma dessas aulas aí. Então olha só, encerrando o volume 6, a gente aqui na Física D, que a gente começa a trabalhar com ótica, né? A gente já trabalhava com ótica, a gente já estava trabalhando com ótica há algum tempo, né? Refração da luz nós já trabalhamos bastante, reflexão total, até lentes e espelhos nós já trabalhamos. Agora nós vamos trabalhar numa outra parte, nós vamos começar a prestar atenção no que é a luz de verdade. Vamos começar a olhar para a luz um pouco mais precisamente. Tenho certeza que você deve lembrar de uma discussão anterior que nós já falamos que a luz branca é a mistura de todas as cores. Lá em 1666 aproximadamente, o Newton, usando um prisma, conseguiu transformar a luz branca nas cores do arco-íris. Por incrível que pareça, tu teria que saber as cores do arco-íris, né? E a ordem delas, olha só que loucura, né? Parece bobo isso, mas é porque sabendo a ordem das cores, tu também sabe a ordem da frequência e tu sabe outras características também. E a velocidade também. Porque assim, as diferentes cores de luz, no vácuo, todas têm a velocidade da luz, certo? Mas no meio material, cada uma tem a sua velocidade. Então é importante saber também qual luz vai ter maior velocidade e qual luz vai ter menor velocidade no vidro, por exemplo. Imaginem que é um prisma de vidro, né? Bom, não só tu deve saber as cores do arco-íris, como tu deve saber quais outras radiações existem, porque a gente só enxerga a luz, que é uma pequena faixa das radiações eletromagnéticas. Tem muitas outras radiações eletromagnéticas, nós também precisamos saber disso. Outra, se eu pegar essas luzes coloridas e colocar um outro prisma numa posição contrária, eu posso pegar essas cores todas e misturá-las no branco novamente, certo? Por isso que o Newton sacou que o branco era a mistura de todas as cores, porque ele não só decompôs o branco nas cores do arco-íris, como ele juntou as cores do arco-íris no branco de novo. Hoje, muito mais prático de fazer isso é o disco de Newton. O que é o disco de Newton? A gente pega um disquinho qualquer, pinta... 3 cores seriam suficientes. Nós usássemos as 3 cores primárias da ótica, já seria o suficiente para gerar o branco. Por isso que os pixels da tua TV, lembra? Tem 3 luzinhas em cada pixel. A dica para poder enxergar o pixel é dar uma babadinha aí na TV, lembra? Que aí a baba fica como uma lente e aí tu consegue ampliar um pixelzinho e tu vai ver 3 luzinhas coloridas. Mas para as crianças ficarem mais felizes, a gente pinta geralmente as cores do arco-íris no disquinho e bota o disquinho para girar. Seja numa vitrola antiga ou com uma furadeira, ou até uma piurra, faz uma piurra com a mão, sabe o que é piurra? Piurra é um disquinho com uma madeirinha aqui, a gente gira com a mão, tipo um peãozinho de mão. Piurra, meu avô era viciado em piurra. Loucura, né? Ele botava piurra pra girar, ficava lendo alguma coisa. Aí alguns minutos depois a piurra ia parar, ele botava a piurra pra girar. Loucura, né, cara? Foi assim que eu conheci a piurra. É isso aqui. Aí pode pintar as cores do arco-íris nesse disquinho aqui, ó. Aí girando com a mão mesmo, tu vai ver o disco ficar branco na hora de começar a girar, né? É uma loucura. Então o disco de Newton nos lembra dessa história de que a luz branca é a mistura de todas as cores. Também vale lembrar que então um corpo, quando eu vejo um corpo branco, é porque ele reflete toda a luz que atinge ele. O corpo vermelho é porque reflete só o vermelho. E se eu iluminar um corpo vermelho puro com luz amarelo pura, não vem nada. Então meu cérebro diz pra mim, preto, porque o corpo negro é a ausência de luz vindo daquela região. Certo, galerinha? Então, bacana lembrar disso. Uma outra coisa que a gente, de repente, tenha citado lá no segundo ano, mas não entrado muito a fundo, é que a quantidade de radiação que um corpo emite dá para ser calculada. Existe uma lei chamada de Lei de Stefan-Boltzmann. Lei de Stefan-Boltzmann. Essa lei de Stefan-Boltzmann diz quanto de radiação um corpo emite. A intensidade da radiação emitida pelo corpo é diretamente proporcional à temperatura elevada à 4ª potência. Olha que loucura! É a única vez aqui no ensino médio que nós vamos ver alguma coisa na física elevada à 4ª potência. Quer dizer que se eu duplico a temperatura em Kelvin, o que acontece com a quantidade de radiação emitida pelo corpo? 8 vezes maior.
2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16 vezes maior, que brutalidade. O dobro de temperatura, 16 vezes mais radiação emitida, né? Impressionante. Outra coisa importante, na hora de tentar entender essa história dos corpos emitindo e absorvendo radiação, eles pensaram. Primeiro começaram a perceber que os corpos brancos expostos ao sol aquecem menos do que os corpos escuros. Por motivos óbvios, absorvem, né, os corpos escuros absorvem mais radiação. Aí eles começaram a perceber, poxa, então vamos imaginar que exista um corpo que toda a radiação que atinja ele seja absorvida. Esse corpo foi chamado de corpo negro. Então, o corpo negro na física é um corpo hipotético, criado pelos cientistas, e esse corpo hipotético ele tem a propriedade de absorver toda a radiação que o atinge. Só que eles começaram a pensar, se existe um corpo que seja aproximadamente parecido com um corpo negro, que absorva muita radiação, se ele absorve radiação, qual é a consequência para a temperatura? Aumenta, a energia não se perde, então uma hora o cara vai explodir se ele é um corpo que só absorve. Eles perceberam então que se existe na natureza um corpo que absorve um monte de radiação, então ele também tem que emitir um monte de radiação, porque senão ele explode. A temperatura dele tende ao infinito. Então olha que loucura, o corpo negro é o melhor absorvedor de radiação, mas também é o melhor emissor de radiação. Então outra coisa que é importante lembrar do nosso papo de hoje é o que é corpo negro. Corpo negro é um corpo hipotético, é um corpo idealizado, que é o melhor absorvedor e é o melhor emissor de calor. Ou seja, um corpo branco, ele tanto absorve pouco, quanto também emite pouco, porque ele não precisa ficar emitindo para a temperatura dele ficar estável, certo? Corpo negro. Então é o absorvedor e o emissor ideal. Absorve e emite radiação de maneira ideal. Ideal, lembrando, é idealizado, né? Não existe na prática. Agora, olha só, vamos usar os nossos conceitos de refração para comparar o que está acontecendo com a velocidade da luz daqui para cá. Imaginem vocês que essa aqui é a reta normal. Aqui tem o ângulo de incidência e lá o ângulo de refração. Vocês percebem que o ângulo de refração foi maior para o violeta do que para o vermelho? Aliás, vamos lá, né? Vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil, violeta. Quer dizer que antes do vermelho, depois do violeta, e nós já vamos relembrar todas as 7 radiações eletromagnéticas, tá? Bom, N de chegada, que seria o do vidro, vezes seno de chegada, seno de I, é igual a N de saída, que é no ar, concorda comigo? Vezes seno do ângulo de saída. O N do ar é 1, dá para eliminar, certo? Qual é o ângulo que é maior aqui, o I ou o R? O R é maior, certo? O R é maior. Quer dizer que se eu pego esse seno de I, tá multiplicando e passo ele dividindo, ficaria assim, né? Dá para dizer que a chegada da luz praticamente todas com o mesmo ângulo, certo? Então quem é que tem um ângulo maior? O violeta. Então o seno do R do violeta é maior que o seno de R do vermelho. Então essa divisão está maior para o violeta do que para o vermelho. Então o índice de refração do violeta é maior que o índice de refração do azul, que é maior, termina com o do vermelho. E já que a velocidade é o contrário, a velocidade da luz violeta no vidro é menor que a azul, menor que a amarela, menor que a verde. E termina com a vermelha. Opa, aqui não é mais N. Agora é V. Agora é V de velocidade. Nós já tínhamos falado sobre isso, na verdade, concorda comigo? Então ficou uma revisãozinha. Fala bem. E se fosse na água? Legal, na verdade essa regra é geral. Certo? Para os meios materiais, se fosse um prisma de água, tu quer dizer, né? É isso? Nos meios materiais a gente pode usar essa regra geral. Tá? Ou seja, o vermelho sempre desviando menos
e o violeta sempre desviando mais. Sabe qual é a dica para tu lembrar disso? Os corpos não emitem infravermelho o tempo todo? Ou seja, o vermelho passa pelo corpo com mais facilidade do que o violeta, que está mais distante do infravermelho, que é a radiação natural, a frequência natural que os corpos emitem. Certo? Uma maneira legal de lembrar. A velocidade não seria maior afastamento da reta normal? Porque a violeta se afasta mais e não é tão rápida quanto a vermelha. É porque ela se afastou mais, porque a velocidade dela cresceu mais ao passar para o ar. A velocidade dela era menor aqui. Sacou? Isso me confundiu um monte também, cara. Parabéns pela tua colocação. A colocação do colega é o ponto-chave para entender isso aqui. Porque lembra que eu te falava? Quanto maior o ângulo, maior a velocidade. Aí o amigo se perguntou, sim, tu acabou de me falar que a velocidade do violeta é a menor e é que tem o maior ângulo. Boa pergunta do colega, né? E aí eu expliquei, não, mas peraí. É porque aqui no ar todas empatam, todas têm a mesma velocidade. Então qual é a velocidade que pode diferir? É a lá de dentro. Ou seja, na verdade nesse caso, já que as velocidades aqui são todas iguais, esse desvio se deu devido à velocidade lá dentro do prisma. Então quem desviou é quem tinha a menor velocidade lá dentro, não quem tem a maior velocidade aqui fora, já que aqui fora empatou. Ótima colocação, bonito, é isso aí. Ô galerinha, olha só, então usamos, tu vê, não é obrigado a decorar isso. Se tu desenha um raio ali dentro, né, se tu lembra que o vermelho desvia menos do que o violeta, tu faz a lei Snell-Descartes e tu mesmo descobre qual é a relação entre os N's e as velocidades. Tem mais. Tu lembra, nós já chegamos a ver, veja o que uma lambda faz esse ano? Equação fundamental das ondas? Velocidade, comprimento de onda e frequência, não é isso? Certo? Bom, vamos pensar. Para poder usar essa equação fundamental das ondas, eu já quero aproveitar e lembrar todo o espectro eletromagnético. Vou escrever aqui, espectro eletromagnético. Bom, quando a gente fala do espectro eletromagnético, é sempre bom começar com as ondas de menor frequência. Então eu vou falar aqui da frequência. A gente começava sempre na hora de decorar falando primeiro das ondas de rádio, não era isso? Ondas de rádio. Depois nós falávamos das micro-ondas. Aí depois vinha o infravermelho, micro-ondas. Aí infravermelho. Depois temos luz, né, que começa com vermelho e termina com violeta. Por isso que depois da luz nós temos o ultra. Isso, a radiação ultravioleta. E isso está quase no final. Violeta, raios X e raios gama. Cara, se tu lembrar dessas 7 radiações eletromagnéticas, nessa ordem, ainda se tu souber a ordem delas, sabendo que está aumentando de que mesmo? Frequência, parabéns. Isso pode te ajudar a solucionar um monte de questão. Então aqui é a frequência. Só para ter uma noção, isso que eu vou colocar aqui não é regra, tá, gente? Tá? Não precisa te preocupar com isso. 10 na 2 Hz, estou colocando a frequência em Hz, lembrando que Hz é oscilações por segundo. Começam por volta de 10 na 2 Hz. Aqui micro-ondas seria tipo 10 na 11 Hz. Então tu vê, a frequência é muito maior já na hora que a gente está entrando na parte de micro-ondas. Aí aqui, ó, 10 na 14 até 10. 9, 3. Daqui pra cá tinha 9. Daqui pra cá tem 3. Aí daqui pra cá... Dá uma olhadinha na apostila só para não escrever bobagem. Tem uma tabelinha para você na apostila. Como é que é? A luz? 10 na 14. Até 10 na 15. Então aqui é quanto? Aqui que é 10 na 11? É. E aqui é 10 na 2. Ah, ele não colocou micro-ondas? Não. Ah, que viagem. Então deixa eu colocar aqui. É que de fato, micro-ondas e ondas de rádio, elas têm a frequência próxima. Então foi isso que me atrapalhou. Obrigado. Depois, então tu vê, ó, olha como a luz tem uma faixa de frequência pequena comparada com as outras, tá vendo? Tá mudando um expoente só, ó. Olha como o infravermelho tem uma faixa muito maior.
Olha como ondas de rádio e micro-ondas têm uma faixa ainda maior. Depois, ultravioleta, me ajuda aqui. 10 na 17, 20. 10 na 20, E 22. até 10 na 22. Depois ele continua ali até 10 na 22. Legal. Agora olha só. Além de saber que a frequência está aumentando, pensa bem, ó, todas essas radiações no vácuo empatam, não é isso? Todas têm a mesma velocidade. Essas aqui têm uma frequência menor e aquelas lá têm uma frequência maior. E eu vou dizer que a minha velocidade aqui de caminhar é a velocidade da luz no vácuo. Vou fazer aqui no quadro uma frequência pequena primeiro e depois uma frequência cada vez maior. Mas tu viu que eu caminhava na mesma velocidade, certo? O importante é tu perceber que quando a frequência aumenta, olha o que acontece com o comprimento de onda. Diminui. Claro que se eu quiser usar, veja que uma lambda faz para isso, tudo bem, né? A velocidade é constante. Se a frequência aumentou, esse número aqui que multiplica tem que diminuir para a multiplicação continuar dando igual, né? Beleza? Mas tu vê, às vezes com um desenho bom com a mão ali, tu percebe que quanto maior a frequência, menor o comprimento de onda. Quer dizer que as ondas de rádio elas podem ser grandonas, enormes, comparadas com os raios gama, certo? Por isso que ondas de rádio podem atravessar montanhas, dependendo da onda de rádio, principalmente se for a M, porque a M bate na atmosfera, bate no chão, bate na atmosfera, bate no chão e pode dar a volta ao mundo, se não houver tempestade elétrica, certo? Então rádio AM dá para pegar uma rádio japonesa agora, nessa sala, com o rádio da Philips, que, né, de ondas, aquele rádio que tem vários tipos de ondas. Consegue captar rádios alemãs, a rádio aqui dos nossos vizinhos mesmo, da Uruguai e Argentina é mole. Mas tu chega a pegar a rádio do outro lado do mundo, porque as ondas de rádio AM se refletem na parte alta da atmosfera, na ionosfera. Porém, se eu quiser falar com um astronauta, eu não consigo usar AM, porque não ia conseguir sair do planeta onda, né? Eu tenho que usar FM, beleza? Mas aí a FM, embora tenha mais qualidade de transmissão, como já deve ter percebido, como a Terra é redonda, eu vou ter que ter uma antena a cada região que a Terra começa a ficar mais redondinha, eu vou ter que ter uma outra antena para poder banhar a galera que está naquela região plana, né? Certo? Por isso que passando algum morro, às vezes tu perde a tua estação de rádio FM predileta. E a AM não, a AM aguenta o trem, certo? Ondas de rádio, qual é a principal aplicação? Telecomunicação, certo? Existem estudos outros com ondas de rádio. A Rússia, Estados Unidos, grandes potências estavam testando o que acontece com a atmosfera, com o clima, se a gente bombardear a atmosfera com ondas de rádio ultrapoderosas. E eles começaram a perceber que poderia ter modificação no clima, sim, se a gente botar muita energia em alguma região da atmosfera. Então tu vê, claro que é importante saber que a principal utilização das ondas de rádio, que são as de menor frequência, é telecomunicações, mas existem outros estudos. Como é que se fabrica ondas de rádio? É só pegar um fio condutor e fazer elétron ir e voltar nesse fio. Quando os elétrons irem e voltarem no fio, os campos eletromagnéticos vão começar a se intercalar por volta do fio, o fio vai virar uma antena. Então tu vê, quando a gente bota os elétrons para ir e voltar dentro de um fio, gera ondas eletromagnéticas em volta desse fio. Se a velocidade da ida e vinda não for muito grande, onda de rádio. Mas para poder aumentar a frequência, eu vou ter que fazer os elétrons sacolejar ainda mais rápido, né? Aí o fio vai derreter se eu fizer isso no fio. Aí eu preciso de uma válvula eletrônica especial. Então tu vê, ó, elétron sacolejando dentro do fio, mas de maneira mais lenta. Elétron sacolejando, o fio vai derreter. Válvulas eletrônicas especiais, aí eu fabrico micro-ondas. Aumentou um pouquinho a frequência, micro-ondas. Mas quanto maior a frequência, mais informação eu consigo passar com a onda. Então ondas AM, menor frequência, passa menos informação, eu tenho menos grave, menos agudo. E aí eu fico aquela voz de defunto, da voz do Brasil, certo? Enquanto que tu, usando ondas de rádio em maior frequência, tu consegue colocar mais agudo, mais médios, mais graves, o som fica mais gostoso de escutar. Quer dizer que se eu quiser passar mais informação ainda, o ideal é usar micro-ondas. Por isso que o Bluetooth do teu celular é micro-ondas, o Wi-Fi da tua casa é micro-ondas, o satélite se comunica às vezes com as antenas terrenas por micro-ondas, Sky usa micro-ondas, né? Então tu vê, micro-ondas não é só para aquecer alimento. E se eu quiser aquecer alimento, eu tenho que usar uma frequência exatamente igual à frequência de vibração da molécula da água. Porque a molécula da água entra em ressonância com a onda eletromagnética, começa a girar dentro do alimento e atrita o alimento por dentro e esquenta. Olha que legal, por isso que a gente fala que micro-ondas esquenta de dentro para fora, né? Porque na verdade ele agita as moléculas de água. Mas qualquer um sabe que se for esquentar uma comida um pouquinho mais parruda, um prato de pedreiro lá, o interior do prato fica frio. Mostrando que a camada de comida bloqueia a micro-onda e não deixa a micro-onda atingir a parte interna da comida. Então por isso que é importante dar uma viradinha, é importante, né, dar uma mexidinha para o teu prato sair
bem aquecido do micro-ondas. Telecomunicações então, cara. Embora a gente use na indústria em casa para aquecer comida e para cozinhar, telecomunicação é talvez o mais importante papel da micro-ondas ainda. Equipamentos bélicos são usados micro-ondas, né? Detector noturno, certo? Foi assim, inclusive, que o aparelho de micro-ondas nasceu, né? Era um tanque de guerra, o cara estava testando derreter o chocolate no bolso, é a famosa história. Elétron saculejando no fio, elétron saculejando em válvula eletrônica especial. Como é que gera infravermelho, já que tudo emite infravermelho o tempo todo? Elétron saculejando aonde? No próprio átomo. O próprio átomo não tem elétron saculejando dentro do átomo? A cada saculejada, a cada girada que o elétron dá, ele está cuspindo radiação para tudo que é lado. Tu é uma máquina de infravermelho. Tem infravermelho sendo cuspido por cada poro teu. Então, cara, tu é uma lâmpada ambulante, só que é uma lâmpada que eu não enxergo no escuro. Mas com uma câmera de visão noturna, eu consigo captar o infravermelho que vem do teu corpo e consigo compor uma imagem. Então, tu vê que loucura, nós somos fontes de luz infravermelha. A gente só não enxerga essa luz a olho nu, mas tem animais que têm essa capacidade, né? A fosseta loreal da cobra, por exemplo, aquela narizinho da cobra lá, ela capta a radiação infravermelha, ela enxerga sem a luz clássica. Então tu vê, elétron oscilante, elétron oscilante, elétron oscilante. Concorda comigo? Como é que será que eu fabrico luz? Elétron oscilante. E aí se eu pegar um gás, por exemplo, e excitar esse gás, os elétrons vão saculejar tanto de um átomo para o outro lá, que além de infravermelho também começa a emitir luz. O infravermelho vem de todas as camadas atômicas, do interior e da casquinha do átomo. A luz vem só da casquinha. Então um átomo da nossa pele ela não emite luz por conta própria. A luz está vindo dali. Recebe uma pancada, um fóton bate na superfície da minha pele e excita a camada da minha pele e a minha pele acaba liberando esse fóton depois. Então na verdade tu vê a reflexão não é na verdade bate na casquinha e já volta. Tem uma troca de fóton dos átomos da superfície. Né? Então a reflexão é mais do que simplesmente bater e voltar. Então do ponto de vista atômico, um átomo ganha um fóton de um fóton vindo da lâmpada e emite outro fóton. Certo? Legal isso aí. E ultravioleta, elétron saculejante, só que agora é bem no interior do átomo. Agora é bem no interior do átomo. Então, essa lâmpada emite bastante ultravioleta. Essa lâmpada ela não faz muito bem para a saúde, assim, para quem vive, né, exposto a ela. Eu, por exemplo, vou passar minha vida inteira exposto a ela, eu deveria passar protetor solar antes de vir para cá, porque ela emite um monte de ultravioleta também. Sem aquele pozinho branco, ela nem brilharia. Eu só enxergo porque aquele pozinho branco converte a luz ultravioleta em luz visível. Então tu vê aquele pozinho branco é essencial para essa lâmpada funcionar. Tudo isso é elétron saculejante dentro do átomo, só que cada vez maior a frequência do elétron saculejar, cada vez maior a frequência da radiação emitida. Cara, só que agora para eu saculejar os elétrons do tanto que eles precisam para emitir os outros dois tipos de radiação, eu preciso fazer algo punk com esse elétron, para ele realmente emitir essa radiação. Aliás, infravermelho também é usado por telecomunicação. Desculpa, ó, na hora que eu falo... desculpa. Bluetooth é micro-ondas. Bluetooth é micro-ondas. Mas infravermelho também a gente usa nos celulares, os aparelhos mais antiguinhos, tu aproximavam um do outro e tocavam por infravermelho, né? Por que Bluetooth é melhor? Porque com maior frequência, mais informação por segundo eu consigo passar. Certo? Beleza? Aplicação de infravermelho. Eu posso aplicar, a medicina usa muito infravermelho. Então o cara está com uma bursite, está com dor no ombro. Então é importante que a circulação daquela região seja estimulada para que com a circulação o corpo se cure mais fácil. É através da circulação que vem, né, os agentes que vão causar alguma modificação no corpo. Certo? Então eu posso dar um banho de luz infravermelho naquela região para que com o aquecimento gerado na região aumente a circulação e a cura seja mais rápida. Então existe essa terapia com luz infravermelha e é científica, ela não é, terapia de cromoterapia, ó, a cor vai curar o cara. Né? Embora a gente tenha que aceitar que o ambiente que o cara está pode deixá-lo mais alegre ou mais triste, ele gosta de uma cor, não gosta do outro, e isso vai influenciar na cura dele, porque estar alegre é bom e cura melhor do que estar triste e deprimido. Né? Então eu acredito na cromoterapia nesse aspecto, que o cara gosta de uma cor e vai se sentir bem com ela, né? E não do jeito que ela é vendida nos cursos superiores de naturologia. Nada contra, mas
façam o curso, façam, tudo bem, mas aproveitem, sejam questionadores, não engulam qualquer coisa que o teu professor for querer te ensinar. Né? Eu já conheço algumas pessoas que fizeram esse curso e sempre fiquei chocada com as coisas que elas ensinavam para as pessoas nesse curso, e eu quero que tenhas o pé atrás, pelo menos. Ultravioleta. Tem parte boa e tem parte ruim a ultravioleta. A ultravioleta, geralmente a gente divide ela em A, B e C. E algumas apostilas até traz quantos microns tem cada uma de comprimento de onda, de 1000 a 2000, micron não, angstrom, de 2000 a 3000, mas não precisa decorar isso. O importante é tu saber que ultravioleta tem A, B e C. E cada uma delas tem um certo tipo de aplicação ou de característica. Qual é a parte boa da ultravioleta? Primeiro que ela vai estimular a tua pele a produzir algumas substâncias como vitamina D, que é essencial para a tua saúde. Outra coisa bacana, quando a ultravioleta atinge a tua pele, ela esteriliza a tua pele. Porque na tua pele, embora ela pareça limpa, existem micro-organismos vivendo sobre ela. É uma fauna de bichinhos gosmentos comendo as células mortas, principalmente ácaros. Então agora na minha pele tem ácaro comendo ali. Ou seja, ela está contaminada. Não é uma contaminação ruim, não precisa ter nojo de mim. Mas, por exemplo, se eu fosse para o sol agora, tomasse alguns minutos de banho de sol, esses ácaros iam receber essa radiação ultravioleta e iam fritar. E depois de alguns minutos de sol, minha pele ia estar praticamente estéril. Então olha que legal. Né? Uma situação, por exemplo, meu Deus, uma guerra biológica no mundo. Tu acabou o desinfetante para desinfetar as coisas. Tu precisa desinfetar as coisas. Alguns minutos de sol é uma ótima maneira de dar uma desinfetada na parte superficial dos objetos. Tanto que no meio médico se usa radiação ultravioleta para desinfetar os equipamentos, instrumentos cirúrgicos. Via de regra era botar num forninho e aquecer aquelas peças ali. Só que isso às vezes demorava e era um processo caro, depois tem que esperar esfriar. Então hoje em alguns equipamentos tu bota lá os bisturis, os equipamentos cirúrgicos e dá um banho de luz ultravioleta. Só que aí de maior frequência, né? Aí é uma esterilização completa, certo? Então tu acaba com os micro-organismos. Qual é o problema da ultravioleta? É que uma parte dela penetra mais fundo na pele, atinge os teus vasos capilares, deixando a pele avermelhada, com a dilatação dos vasos capilares, daí é vermelhidão. E o pior, atinge o elastano, que é a parte que dá a elasticidade à pele. E aí com o passar dos anos a pele já não volta tanto para o lugar, as marcas de expressão começam a aparecer, né, devido então a esse excesso de ultravioleta. Se na tua idade, a partir de hoje, tu passar protetor solar todo dia antes de sair de casa, aos 40 anos as pessoas vão te olhar e não vão acreditar que tu tem 40 anos. Eu, o quê, bicho, tem 40 anos? Sim. Aos 18 comecei a passar protetor solar na minha cara todo santo dia, agora eu tô assim. Cara, as pessoas vão ficar boquiabertas com a tua jovialidade. A minha irmã, que é 5 anos mais velha que eu, ela aparenta ter 10 anos a menos que eu. Porque há mais de uma década ela passa protetor solar todo dia. E eu sempre peguei sol à torta e direito, quando era guri mesmo, e de fritar no sol, pescando, caçando de dia e noite. E noite não tem problema, mas durante o dia, ó, hoje eu percebo, né, rugas de expressão bem mais definidas do que nas pessoas que tomaram menos sol que eu. Então o sol é um grande vilão do envelhecimento, em função da radiação ultravioleta que penetra um pouco mais fundo na pele. A que vai superficialmente na pele não é tão perigosa, esteriliza a pele, mas a que vai mais fundo danifica a pele. O pior é uma dessas radiaçõezinhas atingir o núcleo de uma célula tua, arrancar o DNA de forma azarada, que aquela célula começa a se reproduzir drasticamente, é um câncerzinho de pele que tu vai ter, certo? E isso tem um componente aleatório. Então, claro que quem pega mais sol tem mais chance de ter câncer de pele, mas basta uma pegada de sol a mais e um pouco de azar que tu pode ter um tumor. Por isso que uma mancha diferente na tua pele, vá no especialista que ele vai olhar, vai examinar. E se for tratado já no começo, a chance de cura de câncer de pele é enorme. É 90%, se eu não me engano, do câncer de pele o cara cura, se for descoberto na hora, rápido. Agora, depois que já está avançado, pode até levar à morte. Raio-X. Como é que eu vou produzir raio-X? Cara, tu vai ter que acelerar os elétrons em alta velocidade e fazer eles parar abruptamente. Na hora que eles forem parar abruptamente, eles vão liberar energia na forma de raio-X. Então eu pego lá uma lâmpada fortíssima, pego uma diferença de potencial de 20.000 volts que seja, faço os elétrons acelerarem nessa região e de repente boto uma placa metálica para o elétron bater com tudo ali. Na hora que o elétron bater com tudo ali, ele libera raio-X. Então tu vê, é elétron sacudido de novo que vai gerar raio-X, né? Só que é uma sacudida abrupta, é uma pancada abrupta, ele desacelera abruptamente. Acelera o elétron e depois faz ele bater uma placa metálica, libera raio-X. Legal.
Uso do raio-x, tu conhece o uso medicinal do raio-x. Raio-x esse conhecido como raio mole. Mas tem o raio duro. Por exemplo, imagine que o cara está fabricando um carro. Eu não vou montar o motor do carro e ligar para ver se ele vai explodir. Porque vai custar caro. Eu primeiro vou fazer uma radiografia do bloco desse motor antes de montar. De repente tem uma trinca lá dentro, eu já nem monto. Já boto para retífica de novo, derreto aquele bloco, reciclo aquele aço todo. Aí depois que eu fiz o bloco do motor, radiografei, o técnico olhou, putz, não tem nenhuma bolinha lá dentro. Aí eu vou montar o motor e dar processo, dar seguimento à construção. Né? Então tu vê, na indústria a gente está toda hora tirando o raio-x das coisas para ver se ficou uma trinca que eu não consigo ver lá dentro. Gasoduto Brasil-Bolívia, cada solda tem que ter uma máquina para fazer raio-x em cada solda. Mas espera aí, raio-x precisa de eletricidade. E se a máquina de raio-x foi tirada da tomada, tu pode comer a máquina de raio-x que não vai te fazer mal, do ponto de vista do raio-x. Porque depois que o raio-x foi emitido, ele não fica absorvido lá no corpo. Então o técnico de raio-x usa a capinha de chumbo para durante o raio-x não ficar batendo nele, atravessando o corpo dele. Beleza? Mas depois que a máquina está desligada, ela é inofensiva. Mas requer energia elétrica. E se o cara estiver lá no gasoduto Brasil-Bolívia, no meio da PQP, no meio da floresta, não vai ter uma tomada lá na árvore para o cara engatar a máquina de raio-x. Né? E vai ter que levar um gerador. Mas às vezes o gerador é caro, pode ser trabalhoso. E aí às vezes a gente usa raios gama para tirar a radiografia. O cara pega um pouco de material radioativo, tipo césio enriquecido, então ele emite radiação mais que os átomos normais. Esse material ele vai numa caixinha, essa caixinha tem um controle remoto que ao apertar um botão expõe o material. A caixinha se abre e o césio fica exposto. Depois a caixinha se fecha, caixinha de chumbo, se fecha aprisionando o material radioativo. O técnico foi chamado para radiografar o gasoduto. O cara fez a solda e antes de botar gás tem que ver se não vai vazar. O cara, para ir lá tirar essa radiografia, ele leva só a caixinha dele e o papel fotográfico que ele vai usar para a radiografia. Tá lá o gasoduto no meio do nada, ele pega a caixinha, bota dentro do tubo, e o tubo foi soldado aqui em volta, certo? Ele bota filme fotográfico em volta dessa solda e bota um anteparo ali. Vai para longe do tubo e com o controle remoto dele aperta o botão. A caixinha se abre, expõe o material e se fecha. Ele volta lá, pega a caixinha, guarda, e aí ele vai revelar aquele papel que foi colocado em volta do gasoduto. Após revelar, ele vai conseguir perceber se tem trincas nessa solda. O que aconteceu? As partículas emitidas pelo material, chamado de raios gama, atravessam o metal e atingem o papel fotográfico. E aonde tiver alguma fissura dentro do metal, as partículas vão passar com mais intensidade, deixando uma mancha na fotografia, na radiografia. Então tu vê, é possível radiografar com raios gama. Qual é a vantagem? Não precisa de energia elétrica, porque raios gama são emitidos por materiais radioativos. Beleza? Qual é o problema da radiografia por raios gama? Não é tão perfeita, a imagem não é tão boa quanto a do raio-x. E é perigoso, mas esse técnico, tu vê, ele pega muito pouca radiação, na verdade, se ele souber usar equipamento. E ele ganha periculosidade, trabalha 6 horas por dia, vai se aposentar mais cedo, então tem as vantagens. Outras aplicações do raio gama, além das pesquisas sobre energia nuclear e várias pesquisas, aliás, todos esses raios são pesquisados diariamente em várias áreas. Talvez a aplicação mais interessante de raios gama para a nossa atualidade seja tratamento de câncer. Então, como os raios gama detonam células vivas, boas e ruins. Quando o cara está com câncer localizado, eu vou bombardear aquele câncer com raios gama. Assim eu vou detonar as células cancerígenas, também as boas. Mas como eu estou fazendo localizado, eu vou detonar mais o tumor do que o sujeito. E aí esse mal que a radiação vai fazer para ele é menos pior do que a chance de morte que ele está sofrendo com a doença que ele está tratando. Então olha que bacana, vimos que todas essas radiações vêm do sacolejar de elétrons. Algumas dentro de um fio condutor, algumas dentro de uma válvula eletrônica especial, a maioria vem do sacolejar natural do elétron dentro do átomo, certo? E raios X desacelera o elétron abruptamente, raios gama é mais uma vez do interior de materiais numa situação especial, né? E é importante lembrar que a natureza é radioativa. Se nós agora tivéssemos um contador Geiger aqui, nós perceberíamos, ó, tem radioatividade aqui, meu Deus. Mas calma, é uma radioatividade super sutil. Se nós na natureza encontramos uma região que tem mais radioatividade que o normal, significa que lá tem átomos que emitindo mais radiação. Se eu puder selecionar esses átomos e acumulá-los, só os átomos mais radioativos num lugar, eu estou enriquecendo o material radioativo.
E aí nesse caso eu posso usar para tratamentos de radioterapia ou, por exemplo, para radiografias, né, industriais. Pô, quanta coisa, hein? Olha que interessante, galera. Radiação eletromagnética. Aqui estão todas elas com ordem crescente de frequência. Outra coisa muito importante saber sobre as radiações eletromagnéticas é lembrar que a energia da radiação eletromagnética é diretamente proporcional a quanto maior a frequência, maior a energia. Essa fórmula é conhecida como a energia do fóton. Energia do fóton. O que seria esse fóton, gente? Seria a partícula de luz. Então, de fato, a luz é composta de pequenos pacotes. Cada pacote desse de energia é chamada de fóton. O mais bizarro é que este fóton, esta luz, ora se comporta como uma bolinha que bate em algum lugar, como uma partícula, ora se comporta como uma onda. E é isso que deixa a luz tão especial, essa dualidade. Onda-partícula. Ora é uma onda, ora é uma partícula. Talvez o fato de nós, às vezes, termos que entender a luz como partícula e às vezes como onda, é um indicativo de que a nossa teoria não está perfeita. É um indicativo, de repente, que uma teoria funciona num ponto, mas não funciona no outro. E outra teoria funciona num ponto e não funciona no outro. Talvez falta um de vocês descobrir a teoria definitiva que explique de fato o que é a luz. Olha que interessante. Lembrando que quando eu falo luz, galera, eu estou falando de tudo, tá? Luz, na verdade, não... Quando a gente fala luz, nessa vez que eu falei a palavra luz, eu deveria ter falado radiação eletromagnética. Esse seria o nome mais perfeito naquele momento. Energia do fóton, frequência. E o H, galera, é a famosa constante de Planck. Constante de Planck. Uma das constantes mais famosas da física. Isso. 26 vezes 10 a menos 34. Parabéns, garoto. Eu geralmente coloco só 6.6, embora a apostila traga bem mais casas, tá? Joules segundo. Joules segundo. Muito bom. Quer dizer que qual fóton é mais energético? Da luz azul ou da luz amarela? Amarelo. Deixa eu ver. Vermelho, alaranjado, amarelo, azul. A frequência do azul é maior, então a energia do azul é maior. Beleza, galerinha? Certo? Bom, falamos um pouquinho da dispersão da luz. Falei das radiações eletromagnéticas. Falei da constante de Planck. Olha aquele desenho que tem lá na página 2, galera. Aquele desenho que tem lá na página 2 é aquela história de eu falar para vocês que a luz é uma onda eletromagnética e os campos elétricos e magnéticos são sempre perpendiculares. Um das radiações ele fez em vermelho, outras em azul. Um do campo, né? Um campo ele fez em vermelho e outro em azul. Ele disse qual que era qual? Olha só, o campo elétrico é o vermelho, o campo azul é o magnético, que ficam se intercalando. Aquele desenho é bacana para tu lembrar o que é a luz de verdade. Não falei, eu não citei sobre o efeito estufa. Isso é uma coisa importante para essa aula de radiação, importante. O que é o efeito estufa? É importante a gente gastar um minutinho aqui, ó. Efeito estufa. Primeiro, o efeito estufa é bom. Efeito estufa, bom. Fundamental para a vida na Terra. Sem efeito estufa, a Terra congela. A Terra fica praticamente inabitável. Efeito estufa, bom. Efeito estufa causado pelo homem atualmente. Este é ruim. O efeito estufa é exagerado, né? Devido à queima de combustível fóssil. Este é perigoso. Do que se trata o efeito estufa? O efeito estufa ocorre porque a atmosfera da Terra ela é opaca a ultravioleta, opaca a infravermelho e transparente ou parcialmente, né, transparente ultravioleta. O que é uma coisa opaca? É que a luz não passa. Ou a radiação. O que é transparente? É que passa. Bom, o Sol emite de tudo. Emite todas essas radiações, o Sol emite. 70% infravermelho, 10% ultravioleta e os outros 20% um pouquinho de tudo. Cara, a luz do Sol se batesse na nossa pele sem passar pela atmosfera ia fritar. Ia fritar na hora, bolha, na hora. Aí o que acontece? Essas camadas de
diferentes gases que compõem a atmosfera filtram um monte do infravermelho, um monte de um pouco de tudo. Mas passa bastante ultravioleta. Porque como o ultravioleta tem alta frequência, consegue atravessar a atmosfera com relativa facilidade. Essa radiação que atinge a Terra, esquenta a Terra. E ao aquecer a Terra, faz com que a Terra continue emitindo radiação. Só que qual tipo de radiação a Terra emite? Será que é ultravioleta que o chão emite? Infravermelho, né? A gente não precisa usar óculos de sol para olhar para o chão, concorda comigo? Não é luz, a Terra não chega a brilhar, concorda comigo? Só pode ser o infravermelho, que é as ondas de calor, que é aquilo que todo mundo emite o tempo inteiro. Quando esse infravermelho é emitido, a atmosfera opaca o infravermelho. O infravermelho tenta sair da atmosfera, bate na atmosfera e volta para a Terra. Ou seja, a atmosfera deixa entrar frequências altas e não vai deixar sair frequências baixas. Entra um monte de ultravioleta, esquenta a Terra vai emitir infravermelho, porque ela esquenta, mas não tanto quanto o Sol. Na hora que vai tentar sair esse calor não consegue sair porque a atmosfera não deixa o calor sair e a Terra fica quentinha, gostosinha para a gente viver. Sem o efeito estufa, menos 60 graus no planeta todo ou menos. Mas chega toda hora infravermelho, uma hora que esquentaria demais, não sai? Pois é, não, mas sai na medida. Sai na medida. E aí nós agora estamos jogando muito gás de efeito estufa dentro do planeta, está saindo muito pouco. E aí nós estamos aquecendo um pouco demais em algumas regiões localizadas do planeta, né? Que nós vamos ter que tomar cuidado com certeza. Pois é, na verdade o aquecimento global, ele não existe do ponto de vista global. O nome está errado, né? Mas as ilhas de calor são um fato. Então tem regiões do planeta que estão nitidamente mais aquecidas do que em outros momentos da história, certo? E isso vai ter que tomar cuidado. Mas infelizmente nós não sabemos ainda, não entendemos por completo a temperatura do planeta. Nós sabemos que o Sol é o grande mestre da temperatura do planeta, certo? Mas tem o efeito estufa, as marés, a própria maneira como o vento circula no planeta, às vezes sofre modificações e pode... Vocês viram? Um dia nevou, 2, 3 dias depois tinha 30 graus, pô. Né? Então isso que acontece, dependendo por onde esse ar está vindo, se esse ar passou pelo Polo Sul e veio direto para a nossa região, vai congelar. Mas se deu uma mudada no fluxo de ar e de repente agora está vindo ar de outra região que não é tão fria, de um dia para o outro pode ter diferença de 20 graus. Né? Então o clima não é algo simples de se entender e mesmo em 2013 nós não dominamos o que está acontecendo com o clima do planeta Terra. O fato é, aparentemente a ação humana está modificando alguma coisa. E a gente tem que estar muito atento a isso, porque às vezes pode sair do nosso controle e a vida no planeta ficar completamente prejudicada. Aliás, voltando ao ultravioleta. Como o ozônio está diminuindo em volta do planeta Terra, o ultravioleta está ficando cada vez mais forte na chegada aqui na Terra. E aí as plantas às vezes não estão conseguindo superar esse ultravioleta, em vez de ter uma safra maior, tem uma safra menor. Os fitoplânctons que se alimentam da radiação ultravioleta também para fazer fotossíntese estão sendo prejudicados e isso está interferindo na cadeia alimentar do oceano como um todo. Então são coisas bem delicadas, além do aquecimento global que nós vamos ter que enfrentar. Bonita colocação. Galerinha, ó, dessa primeira aula, falei até um pouquinho além do que eu queria. Na segunda aula, falei só da lei de Stephen Boltzmann e do disco de Newton e do corpo negro. Né? Acabei falando só disso. Mas eu ainda quero, falei da cor dos corpos, mas eu quero falar um pouco mais sobre isso. E vamos falar da polarização ainda na próxima aula, para só depois falar de difração e interferência e finalizar o volume 6. Às vezes eu me emociono, acho que eu vou conseguir avançar, mas não adianta, né, ir muito além do que a gente pode absorver. A tua tarefinha para essa aula de hoje, uma tarefinha muito importante que tu faça para fixação, é a página 6. A tarefa de hoje, então, é página 6. Vamos ver se na próxima aula eu consigo finalizar esse volume 6 para a gente começar o 7 de uma vez. Não deixem de fazer, pelo menos, essa paginazinha. Lembrando que aí já teve uma parte dessa primeira aula e uma parte da segunda aula do volume 6 Física D.